Olá, tá boa, Cris? Oi, Lu, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Mais uma conversa afinada? Vamos para a nossa conversa afinada. Então, tá legal. O que que a gente vai falar hoje? Ah, nós vamos falar da mulherada, né? Oh, mês de março! Mês internacional das mulheres. É isso aí. Nós vamos fofocar? Com certeza! É. Olha a nossa frase. Uma mulher, quando reconhece sua força, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. Eu acho que não só é verdade, mas como é forte essa frase, no sentido de assim, ó, que quando a gente descobre o nosso poder, e não é ser melhor que o outro, Sim. né? Aquelas mulheres que gostam às vezes olhar para fulana, mas eu vejo muita questão de você mesmo, né? O seu eu. E você fazer o que você precisa fazer, Uhum. surge uma força de você e que a outra mulher, ela vai se inspirar em você e falar assim, nossa, que mulher. E que inspiração, né? A É. palavra inspiração é uma palavra muito forte, né? Quem que inspira você? Você tem uma mulher assim que te inspira profundamente? Ah, eu acho assim, eu tenho várias mulheres que me inspiram, Uhum, né? E cada uma num determinado ponto. uhum, Exemplo, eu até estou fazendo um vídeo no meu Instagram particular e que eu pego o ponto que na Bíblia tem, né, das uhum, da mulher virtuosa e as qualidades da mulher virtuosa. Então, um exemplo, lógico. Primeira mulher eu tinha que pôr a minha mãe, né? Então a minha mãe é uma pessoa muito forte, muito uhum, guerreira, de fato. sabe? Ela é muito resistente. Uhum. Aí, como eu fiz de você, você é uma pessoa assim muito sábia, você é uma pessoa Olha, tô ficando feliz com isso, hein, gente? é uma pessoa assim, sabe, que sabe organizar ali a sua vida, enfim, a sua família. Tem a Nara, que eu acho ela uma elegância, uma Uhum. ética. Tem a avó do Paulo. A avó do Paulo é uma mulherzinha, tadinha, tem 90 anos já. Tadinha, assim, pode dizer porque, né, parece um bibilô, mas não, mas por dentro ela é tão forte, ela tem Uhum. uma fé, Uhum. sabe? Ela tem uma fé e ela tem uma história ali e que te inspira, Sim, né? Então, assim, tem várias mulheres, que nem eu falei também da minha tia, que ela é freira, mas a questão da renúncia, e a renúncia que as mulheres têm que dar. sim, muitas vezes sim, pela família, pelos filhos, Sim, né? E a questão de quanto que isso tudo faz com que esse sexo não seja tão frágil quando se sim, diz, né? Quando a é, gente vê essas inspirações. Eu também tenho algumas mulheres que me inspiram muito. Minha mãe sempre me inspirou muito na beleza, na elegância, no receber bem. Como minha mãe recebia muito bem as pessoas, era uma coisa que as pessoas gostavam de ir à casa dela, porque era uma casa sempre muito receptiva e bonita para ser acolhida. Então, é, demais, assim, o quanto que ela inspirava nesse sentido. Né? E conheci outras mulheres, e as mulheres das histórias também, né, que fizeram histórias, que fizeram sim, parte da nossa história, Maria, mãe de Jesus, Joana d'Arc, a gente tem aí uma legião de mulheres que, própria Madalena, né, quanto a gente tem nessa história, e muito preconceito também, muitas vezes, né, o que, é, que significa ser mulher e ter o preconceito? sim, Pelo simples fato de ser mulher. E aí a gente tem esse mês que é muito especial, né? sim. Para quem trabalha com artesanato, para quem trabalha com beleza, para quem trabalha como professora. O que, que significa ser mulher no mundo de hoje? É, ser mulher no mundo de hoje é um desafio, né? Ou como diz, né, a frase, é descascar um abacaxi por dia, né? Assim fala, Exatamente, matar um leão, matar um né? leão por dia. Então eu vejo muito isso nessa questão dos desafios, e não só desafios dentro de casa, mas no trabalho. Mas você sabe que eu vejo que, infelizmente, às vezes tem um preconceito, alguma coisa, a questão da comparação. Entre o homem e a mulher? Ou Não, entre as mulheres em si? principalmente Uhum, entre as mulheres em si, né? Eu acho que, infelizmente, muitas mulheres, em vez de apoiar uma outra, uhum. Elas concorrem? elas concorrem. E Uhum. aí isso deixa elas mais fracas, né? Então eu acho assim, a questão da comparação é muito ruim. Então eu não posso me comparar com a Maria, mãe de Deus. Sim. Ou
eu não posso me comparar, às vezes, com a minha mãe, porque cada uma tem a sua realidade E a sua história? e a sua história. Forças, fortalezas, Sim. fraquezas, né? Né? O jeito que foi educado, o jeito que cresceu, o meio em que vive. Então, assim, eu, Luciana, tenho algumas características que me deixam fortes, Sim. né? E que, não que eu seja mais forte ou menos forte que minha mãe, ou mais resistente, mas não existe isso. Eu acho que é a questão das diferenças, né? Sim. E eu acho que as fortalezas nos inspiram, mas também as fraquezas. E como lidamos com elas, né? Somos humanas e as mulheres são frágeis, falando no sentido humano. Não que elas são pouco ou que elas não são capazes, muito pelo contrário, né? E uma coisa que eu acho muito bacana nas mulheres, de modo geral, é a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de gerir Sim. muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, a capacidade de fazer um trabalho externo, é um trabalho de empreendedor, é um trabalho doméstico, é um trabalho de criação de filhos e é um trabalho de olhar para si mesmo. Sim. Né? Então, tem todas essas facetas que formam o feminino. Sim. E em momento algum você precisa perder a graça, né? O ser feminino propriamente dito. Eu acho que isso é muito importante. A beleza não significa fraqueza. O cuidado com si não significa fraqueza. Sim. Cuidar de si significa, sim, mais um trabalho. E no sentido da palavra, né? O que significa mulher trabalhadora? E a gente vem discutindo isso também, sim, né? O que significa trabalhar? É tudo que você coloca um esforço. É tudo que você coloca um esforço, né? O esforço de se cuidar, o esforço de cuidar da sua família, sim, de cuidar dos seus filhos. E aí, eu quero fazer dois parênteses, né? O primeiro parênteses é bem aquela frase do avião que fala, né? Então, quando cair as máscaras, coloca primeiro em si. Uhum. E então, o primeiro parênteses que eu faço é esse, para a mulher. Cuide de si. Porque se a gente não tá bem, você não consegue cuidar do seu, sim, e do que você precisa fazer, né? E o outro parênteses que eu quero fazer, que eu acho que a gente precisa reiterar muito isso, que infelizmente às vezes a gente acaba quebrando essas vontades de ter filhos, que o filho não dá trabalho. A criança em si não dá o trabalho, mas você sim tem o trabalho de cuidar, como você tem de cuidar da casa, sim, e de você, mas você tem o trabalho de cuidar de uma criança. Sim. Né? Então, não que criança é ruim, mas que precisa sim ter um cuidado, porque como que você vai fazer um ser humano melhor para o futuro se você não trabalhar ele aqui no começo, né? E nada melhor, já foi provado que a boa educação, que a inteligência, sim, vem da mãe. Geneticamente, a criança leva a inteligência da mãe. Sim. E o que é cuidar do outro? Mas não significa não cuidar de si. Né? Eu acho que essa é a máxima, né? Então tem uma frase de ouro que a gente gosta muito, que é um sexto sentido maior que a razão, já dizia Rita Lee. E é muito isso, né? O sexo frágil não foge à luta, né? Não foge à luta. E afinal de contas, né? Que entender as nossas fraquezas é a minha maior força. Exatamente. Então é isso aí. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para você também e para vocês. Para vocês. Fica com Deus. Tchau, gente.